todos e a todas, sejam bem-vindos. O meu nome é Pedro Ribeiro, eu sou psicólogo e também estou a fazer doutoramento em Psicologia. Eu acho que esse ponto é sempre, pelo menos neste momento, é importante porque é uma das minhas fontes de sofrimento. E hoje eu gostaria de lançar mais algumas ideias sobre um tema que eu não vou dizer que seja o meu tema de eleição, mas é algo que eu vejo como sendo importante para a evolução da profissão da psicologia e também algo que me entristece um pouco quando eu penso nesse possível futuro e quando eu penso nestas coisas. E sobre isso gostaria de falar mais uma vez de como as pessoas se expõem nas redes sociais, nomeadamente no Instagram, em termos do seu estar como psicólogos. E hoje eu gostaria de pegar num único ponto, que é o ponto de especialista, ou de especialidade, ou da forma como se posiciona. Muitas pessoas, aliás, grande parte das pessoas que se publicita no Instagram ou que tende a partilhar o seu trabalho profissional ou aquilo que consideram o seu trabalho profissional no Instagram, chegam a um ponto em que podem se referir direta ou indiretamente como especialistas, ou seja, como pessoas que de alguma forma tiveram muitos anos e muito trabalho e muitas horas com determinados temas e, portanto, consideram que estão preparados para tecer opiniões ou serem alguma autoridade específica para falar sobre essas temáticas, que no fundo é um pouco isso que representa ser-se especialista, ou seja, é o especialista, uma pessoa que investe, que se foca numa determinada área e que sobre essa área tende a ter conhecimentos ou uma prática mais eficaz ou diferenciada do que outros colegas ou que a grande parte dos colegas. E hoje em dia os especialistas brotam. Porquê? Porque as pessoas também se sentem mais seguras e confortáveis se forem ter com alguém que diga que é especialista em resolver o problema ou a questão que interfere ou que está a interferir significativamente na sua vida. Portanto, ninguém quer se colocar numa posição em que vai ter com alguém para lidar, por exemplo, com uma depressão, que não saiba que essa pessoa é especialista ou que essa pessoa não tenha formação ou intervenção adequada para lidar com essa situação. Portanto, se alguém ouve a palavra especialista, ou se alguém vê alguém a chamar-se ou a nomear-se de especialista, claro que isso aumenta a sua segurança e o seu estar. Agora, o que é importante que compreendam relativamente a isto? Ser-se especialista num tema, ainda por cima num tema ligado à saúde mental, implica muito tempo e muitas horas de investimento e muitas horas de passar pelas situações na prática. Portanto, a não ser que as pessoas mais novas de profissão, não é, façam o seu trabalho 24 horas por dia, todos os dias, sem parar e sem qualquer descanso, talvez essas pessoas ainda não sejam tão preparadas ou ainda não dominem suficientemente um tema, se calhar em comparação com pessoas que fazem isto há 5, 10, 15, 20 anos e que são pessoas com mais formação, com mais provas dadas,
com uma maior capacidade de flexibilidade e adaptação a contextos e a pessoas que cheguem e pessoas que são reconhecidas por já terem dado essas provas. Ou seja, o reconhecimento de serem especialistas, que é algo que a Ordem dos Psicólogos, a partir de 2017, se eu não estou em erro, quis, por um lado, bem, instaurar ou criar esta diferenciação para todos os colegas que já façam isto há algum tempo, que tenham um conjunto de competências específicas que os faça ser reconhecidos ou nomeados como especialistas em uma determinada área. Por exemplo, na área da psicoterapia, faz sentido que uma pessoa que seja reconhecido como especialista em psicoterapia é alguém que tenha horas de formação, que tenha horas de trabalho prático em ter casos de psicoterapia, alguém que tenha horas de desenvolvimento pessoal ou de psicoterapia pessoal e que tenha horas de supervisão. Portanto, isso é um processo longo, isso é um processo muito complexo e muito completo. E que eu sei que hoje em dia há uma grande oferta de formações, de cursos, workshops, alguns até mais avançados, até mais robustos, até mais prolongados no tempo, né? E também por isso é que são mais caros, só que podem ainda não atingir os critérios e as estruturas daquilo que são, por exemplo, formações pós-graduadas em psicoterapia, ou de coaching, ou de outra área qualquer, e isso faz toda a diferença, não é? Uma pessoa que tira, por exemplo, 1000 horas, vamos dizer, 1000 horas de uma formação teórico-prática, mesmo assim, não é a mesma quantidade de horas que alguém que está numa sociedade ou numa associação de psicoterapia pratica ou que tira na sua totalidade. Portanto, aí são coisas completamente diferentes. No mundo da hipnose costuma-se dizer que é pedir comprovativos, pedir de facto de onde é que as pessoas, ou o quão é que as pessoas são especialistas, pedir referências, ok, comprove-me isso, mostre-me que é especialista. Porque eu tenho um curso de formação aqui, porque eu tenho um curso de formação acolá, tenho um curso de formação ali, tudo bem, mas o que é que tem em particular que o faça ser reconhecido como especialista? E eu acho que isso é importante. As pessoas não devem ter medo de pedir referências, pedir legitimamente quais é que são as certificações de quem está à sua frente e não apenas guiarem-se pela imagem bonita daquilo que acontece no Instagram e por aquilo que se fala ou que as pessoas traduzem como conteúdos. Porque aquilo que é o mais fácil é pegarem conteúdos que já foram criados por outras pessoas ou aquilo que foi escrito por outras pessoas e espetar num story ou espetar numa montagem. E a pessoa parece muito inteligente. Não é muito inteligente, foi simplesmente buscar as referências adequadas. Ou, esta também é muito boa, pessoas que tendem a querer se mostrar competentes ou especialistas citando pessoas que as ensinaram ou que pessoas passaram pelo seu desenvolvimento académico.
Ok, foram alunas dessas pessoas. O que é que isso garante que essas pessoas tenham sido modelos de referência ou o que é que aprenderam com elas? Não é porque eu posso dizer quem é que me formou, quem é que são as minhas influências. Isso não significa nada. Significa foi que a dada altura eu tive aulas ou que essas pessoas estiveram lá para me tentar formar. Mas isso mas isso não explica ou não justifica o facto de eu ser bom ou não. Ou ser competente como essas pessoas são. Não quer dizer nada. Significa é que eu estive num sítio em que essas pessoas também estavam e que de alguma forma foram meus professores, os meus formadores, ou que seja. É? Portanto, isso não quer dizer nada. Significa que essas pessoas me tentaram mostrar, passar informação. Agora, se isso faz com que essas pessoas sejam os meus modelos de referência, isso já é outra história. E há muitas pessoas que colocam esses nomes sonantes no mundo da psicologia no geral, para mostrarem credibilidade. Porque eu fui ensinado pela pessoa tal. Está bem. Eu tive aulas com o professor Eduardo Sá. O que é que isso quer dizer? Nada. Quer dizer que o professor Eduardo Sá é um docente no ISPA e que a dada altura eu tive aulas com ele. Até foram aulas que eu quis, porque eram optativas. E então? Só isso. Agora, para o professor Eduardo Sá ser um modelo de referência para mim, vai para além disso. Okay? Isso também é algo que as pessoas utilizam. E depois tenham em consideração, tenham em atenção quem é que se diz o quê. Inclusivamente, há pessoas que terminam o mestrado e que já estão a criar páginas no Instagram com a coisa de dizer psicologia. Essas pessoas não são especialistas em nada. Um dia serão, se tudo correr bem, se trabalharem para isso, se tiverem a sorte de terem essas oportunidades. É óbvio que as pessoas vão atingir um nível, se quiserem, de serem especialistas em algo, mas isso demora o seu tempo. E é um processo orgânico. Portanto, tenham em atenção, especialmente quando vão procurar referências na net e veem qualquer coisa a dizer. Especialista. Especialista em ansiedade, especialista em depressão, especialista em distúrbios alimentares, que seja. E depois também há outra coisa que eu acho fantástica, que é normalmente quem se diz que é especialista em mais do que uma coisa. Não é só especialista em perturbações da ansiedade, é perturbações de ansiedade e depressão e perturbações alimentares. Portanto, é mais do que uma área. Como se as perturbações da ansiedade ou as perturbações depressivas já não tivessem a extensão que têm, a complexidade que têm. Portanto, se ser só um especialista nisso já é uma tarefa de meia vida profissional, então ser especialista em tudo e mais alguma coisa, meu Deus, calma aí, não é? Portanto, tenham a atenção quando forem buscar essas referências, ok? Obrigado por estarem desse lado. Se gostaram deste vídeo e de outros, subscrevam o canal, partilhem, comentem, mesmo que me queiram mandar à dita cuja. Quanto a mim, eu despeço-me. Fiquem bem, até a uma próxima. Cuidem-se.